sobre a teoria do barquinho. Então, eu vou tentar falar para vocês a teoria do barquinho, ou a metáfora do barquinho, vocês chamam como quiser. E que ela me ajuda a compreender melhor algumas fases dos relacionamentos, né? Das relações aí. Ela surgiu a partir de um texto que eu li, do Caio Fernando Abreu, daqueles que talvez não sejam do Caio Fernando Abreu, mas eu acho que é do Caio Fernando Abreu, mas pode ser que não seja. E que ele falava sobre continuar a remar, né? Então é uma personagem que ela fala o tempo todo para outra pessoa continuar remando o barco e que se a pessoa prometer que vai continuar remando, ela vai continuar remando também. E aí, a partir disso, me veio uma metáfora na minha cabeça sobre a questão das relações, né? E aí, assim, a gente pode entender a relação, as nossas relações, como se elas fossem um barco, um barquinho. E esse barco é um barco para duas pessoas, né? Ele é remado por duas pessoas. Ele precisa ser remado pelas duas pessoas. E aí, enquanto a relação tá bem, né, os dois estão remando. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Nenhum problema tá aí. Só que sempre tem um que para de remar primeiro. Dificilmente os dois vão resolver parar de remar juntos. É muito difícil isso acontecer. Acontece. Já aconteceu às vezes, né? De você olhar pra outra pessoa e fala, olha, eu acho que é melhor a gente parar de remar o barquinho. E aí os dois param juntos e aí as fases acontecem também, mas acontecem de um outro jeito, né? Acontecem... Eu acho que pula-se uma fase, que é a primeira, que depois eu vou falar das fases pra vocês. Mas... eu acho que quando os dois resolvem parar de remar juntos, aí acontece um outro processo que é um pouco diferente. Mas normalmente o que acontece é que um sempre para de remar antes do outro. E aí a partir daí acontecem algumas fases. A primeira fase é a que eu chamo de não aceitação, né? Que é você olha pro outro e você vê que ele parou de remar, mas você não aceita muito bem isso, assim, ainda não tá, porque ele tá lá no barco, né? Ele só parou de remar. E aí você fica pensando que talvez dê pra remar sozinho. Talvez dê pra remar sozinho, né? Não precisa pular do barco. Dá pra remar sozinho. E aí você começa a tentar remar sozinho, né? O barco. Mesmo ele sendo pra duas pessoas. Porque a outra pessoa parou de remar. E você não quer aceitar aquilo, né? Ou não quer aceitar, às vezes não entendeu ainda, né? Às vezes a gente passa por um processo de... a gente não entendeu direito o que tá acontecendo. E aí a gente começa a querer remar sozinho. E aí quando a gente rema sozinho, o que acontece é que o barco fica dando volta em volta dele mesmo, porque é um barco para duas pessoas. E as duas precisam remar, né? E aí você tá remando sozinho, o barco não sai do lugar. Ele fica rodando em volta dele mesmo. Tem muito peso ali naquele barco. E aí essa fase dura um tempo. Para algumas pessoas duram mais. Para mim, por exemplo, é a fase que mais dura. Eu tenho muita dificuldade de entender que não dá para remar sozinho. É um déficit aí, né? Então, para algumas pessoas as fases duram mais, para outras duram menos. E aí, a segunda fase, que na verdade não é exatamente uma fase, mas é um estalo, que é a percepção de que não dá para remar sozinho. Quando você percebe, é um estalo. Não que não tenha um processo, tem um processo, né? Tem todo o processo da não aceitação
Até que chega uma hora, um determinado dia, assim, que você olha para aquilo e você percebe quão absurdo é ficar remando sozinha no barco. Você olha e você fala, gente, a gente não tá saindo do lugar. Não tô saindo do lugar. Tô rodando em volta de mim mesma. E aí, a partir daí, começa uma terceira fase, que é a fase do luto, né? Que é, então, ok, eu entendi que a outra pessoa parou de remar o barco, né? Ela finalizou a relação pra ela. Eu ainda não tinha finalizado em mim. E aí, eu dá um estalo e eu entendo tudo o que tá acontecendo. E aí eu resolvo que, ok, acabou. Entendo que acabou. E aí, a partir daí, tem um processo de luto. Que para algumas pessoas é longuíssimo, para outras pessoas passa muito rápido. Para mim, normalmente, é mais rápido esse processo de luto do que, por exemplo, o processo de não aceitação. É bem mais difícil eu aceitar não remar sozinha do que o processo de luto em si. Mas para algumas pessoas o processo de luto é mais difícil. E é um luto mesmo, que é uma perda, né? Você estava remando um barco junto e de repente você não tá mais remando o barco junto. E aí você entende que você precisa pular do barco, que não dá pra remar ele, não tem o que fazer. E aí você pula do barco e se lança em alto mar, assim, né? E aí é um naufrágio. Só poço do fundo, assim. Fundo do poço. Gente, poço do fundo. Fundo do poço, galera. Fundo do poço. Não vou editar isso. E aí você mergulha, 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 se afoga, né? Porque você tá no meio do mar e você olha para um lado, é só água, você olha para o outro, é só água, é só horizonte, não tem nada na frente. E você meio que acha que vai morrer. Ali, tipo, não vou viver. Não dá pra viver sem essa pessoa. Eu precisava dela pra remar o barco da minha vida, assim, não dá pra viver sem essa pessoa. E aí você começa a entrar num processo de luto mesmo, de pocinhos, né? Fundo do poço mesmo. E aí você nada, 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 nada. Só que chega uma hora que de tanto nadar, 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 nadar nesse mar sem fim, né? E tudo mais, você finalmente chega a algum lugar. Você chega numa prainha, numa ilha, enfim, onde for. Você chega num lugar aí. E quando você chega nesse lugar, acontece um segundo clique, né? Um segundo despertar. Que é o de, olha só, tem alguma coisa aqui. Né? Não morri. Não morri. Continuei vivendo. E tem uma ilha, tem um negócio aqui, tem outras possibilidades. E aí é um processo também, né? Você entra numa quarta fase que é a fase de renascimento, assim, de ascensão, sei lá como chamar essa fase. Você chama do que você quiser, tá? Não tem nome para as fases. Mas você entra num processo, numa quarta fase aí, de estabilização, assim. Você não tá mais no fundo do poço, você já encontrou um lugar, você não tá mais nadando a esmo por aí. E você começa a observar as possibilidades. Nessa fase, muitas vezes acontece, por exemplo, da gente querer usar todas as possibilidades, e aí a gente sai ficando com todo mundo, sai fazendo um monte de coisa, um monte de merda, porque a gente quer viver essas possibilidades todas que o mundo tá oferecendo. A gente chegou nessa ilha finalmente, depois de tanto tempo de fundo do poço, a gente quer ver tudo. Para outras pessoas não, para outras pessoas às vezes só chegou nessa ilha. E aí a partir daí, né, durante esse processo a gente entende que é isso. Aquele barco não dá mais para remar aquilo, não dá mais, não existe mais. E a gente precisa de um barco, então a gente não pode ficar também nessa ilha para sempre, né? A gente precisa continuar navegando, seguir em frente, a gente precisa continuar com a vida, né? Porque a vida é um constante navegar aí. E aí a gente começa a construir o nosso próprio barco.
um barquinho para uma pessoa só, pra gente, né? E aí a gente constrói esse barco e a gente entra na última fase, que é o velejar sozinha, né? Esse seguir, o famoso segue o baile, sabe? A gente segue o baile, não tem o que fazer, a gente segue o baile. E a gente segue aí remando o nosso próprio barco, até encontrar outros barquinhos pelo caminho, né? Muitas vezes a gente encontra outros barcos pelo caminho e aí, né? Tá, se relaciona com outros barqueiros por aí, né? Com outras pessoas que também estão remando o barco delas. Às vezes a gente encontra um barquinho maior de 2 pessoas para remarem e a gente resolve chamar alguém para ir remar junto com a gente, alguém, né, que aparece para remar junto com a gente, e o processo vai se repetindo ao longo da vida, né? Às vezes se repete muitas vezes, outras vezes não, mas o importante disso tudo é a gente tem que saber quando é hora de pular do barquinho. E a gente tem que saber também construir o nosso barquinho individual. E a gente tem que saber remar sozinho. A gente tem que saber que tem barquinho que não dá pra remar junto. E desses daí a gente tem que pular. Porque senão vai afundar e a gente vai afundar junto com ele. E aí vai ser muito pior. Que a gente vai ficar submerso ali nos restos desse barco. Numa ilusão, né, de alguma coisa, e não vai ser bom. E a gente tem que navegar. A gente precisa continuar remando. Então, essa é a teoria do barquinho, né, que ajuda a gente a entender um pouquinho, ou me ajuda a entender um pouquinho sobre todo esse processo das relações e dos términos de relações e do processo que isso leva, né, e que são fases que precisam ser vividas e que a gente logo menos vai encontrar uma ilha e vai conseguir fazer o nosso próprio barquinho e continuar a nossa viagem. É isso.